Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a organização leninista e a Revolução Brasileira, uma tréplica para Humberto Matos. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o camarada Humberto Matos deu início a um debate muito bom, muito qualificado no âmbito das esquerdas, né? Ele soltou um vídeo sobre a esquerda fracassou, a esquerda perdeu e tal. Esse vídeo circulou muito mesmo. Eu lembro que eu estava no congresso do PCBR e eu recebi esse vídeo de uma porrada de pessoas. E aí, claro, né, além dos vários temas que o camarada Humberto aborda ali, fez circular muito a ideia de que precisamos de bilionários, né? Humberto depois soltou uma autocrítica, reconhecendo que errou nesse ponto, dando continuidade ao debate. Aí João Carvalho soltou um vídeo, aí Gustavo Gaio Fato soltou um vídeo, aí eu soltei um vídeo, aí depois Humberto soltou um vídeo síntese, dialogando com a crítica de João, a crítica de Gustavo e a minha crítica. Eu fui, por assim dizer, o objeto central da crítica, porque Humberto fez um react do meu vídeo, né, que ele considerou que sintetiza o grosso e o melhor ali das críticas, dos pontos interessantes e de convergências. Então, eu quero dar continuidade a esse debate, acrescentando mais um ponto a ele. Antes disso, eu preciso fazer uma autocrítica. Humberto me convenceu, presta atenção, Humberto me convenceu que eu estava errado na conta que eu fiz sobre o público que consome conteúdo marxista na internet. Humberto argumentou muito bem, por A mais B, que eu estava exagerando na conta e que aquela conta não era verdadeira. Pra mim, é isso. Humberto está correto. Maxwell, quando eu gravei esse vídeo, o Maxwell falou assim, ó, Jones, eu acho que essa conta não tá correta e tal. E aí Maxwell argumentou comigo. No vídeo que eu lancei, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, não precisamos de bilionários, assim, de organização leninista. Já tinha comentários ali dizendo assim, Jones, acho que essa conta tá errada, eu acho que não é por aí, tá, não sei o quê. Então não tô só considerando o argumento de Humberto, eu estou considerando também os comentários que vocês fizeram no vídeo, que eu li todos e tal, tava repensando, e aí tava vendo em que momento eu ia voltar esse assunto para dizer assim, galera, errei, fui moleque, errei na conta. Então assim, eu acho que é importante. Embora eu discorde de um só dos argumentos que Humberto usou o argumento da votação dele. Assim, se minha conta estivesse correta, por exemplo, ele não teria só 8 mil votos. Aí eu já não concordo. Porque o critério de votação tem muito a ver com a dinâmica eleitoral. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, a minha expectativa inicial de votos para governador na eleição de 2022 era 50 mil votos. Expectativa mínima, né? A gente não conseguiu alcançar 50 mil votos. Dentre outras coisas, por causa da pressão do voto útil para governador, porque Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão, candidato do bolsonarismo, ele estava muito bem colocado e tinha risco de ir para o segundo turno. E aí na reta final da eleição, a gente perdeu muito voto para Marília Reis. Meu irmão, assim, eu recebi muita mensagem antes da votação do primeiro turno e depois, né, no segundo turno, quando estava nas ruas fazendo campanha para o Lula contra Bolsonaro, de gente dizendo assim, bicho, eu queria muito votar em você, sua campanha foi foda, foi maravilhosa, mas Anderson Ferreira. Eu até brinquei com os camaradas na época que a gente foi para um ato em Recife, no centro, quando o Lula veio para cá, né, para fazer um comício, que eu tava lá no palco junto com o Lula, não sei o que, foi engraçado, enfim. E aí, na rua, eu fiquei pensando assim, meu irmão, tirando uma onda, né, vou pedir recontagem, porque assim, parece que eu deveria ter sido eleito no primeiro turno, o que tinha de gente, sua campanha foi foda, não sei o que. Eu demorei. E aí, pra quem não é de Recife, não vai ter uma dimensão muito grande disso, assim. Mas assim, pra quem é de Recife vai saber. Pra sair da FDR, da Faculdade de Direito do Recife, e chegar onde tava o palco do Lula, que é um trajeto que andando você faz em uns 10 minutos, eu demorei quase 3 horas. De tanta gente pedindo pra tirar foto e vindo falando comigo, elogiando a campanha, tá, mas não votou em mim no primeiro turno, por causa do voto útil. Eu, inclusive, acho que uma das coisas que a gente conseguiu acertar na reta final da campanha em 2022 foi que, percebendo essa tendência, 15 dias antes da campanha, eu entrei pesado no debate sobre a importância do voto ideológico, do voto programático no primeiro turno. O que fez com que, por exemplo, o candidato do PSOL, durante toda a campanha, nas pesquisas eleitorais, estava na minha frente. Então, ele aparecia às vezes com 2%, às vezes com 1,5%, já chegou a aparecer com 3%, e eu sempre aparecendo ali com
1%, 0,7%, 1,5% nas pesquisas eleitorais. No final da eleição, eu tive 3 vezes mais votos quase que o candidato do PSOL. Por quê? A candidatura do PSOL cometeu um erro e na reta final não fez uma campanha direcionada contra a ideia do voto útil, percebe? E aí a gente fez. Eu acho, por exemplo, que eu consegui segurar muito mais os votos e convencer algumas pessoas que estavam na linha do voto útil do que a candidatura do PSOL, que não deu atenção devida a isso. Acho que foi um erro de análise deles. Então, assim, a eleição não pode ser usada como um retrato totalmente fidedigno do processo. E aí é só esse mínimo reparo. Mas assim, Humberto está correto, faço uma autocrítica. Meu cálculo não está correto naquele vídeo. Eu errei sobre isso. Dito isso, eu e Humberto concordamos, porque Humberto falou isso no vídeo dele. Coloca aí, Maxwell, na tela o vídeo dele, por favor. O vídeo sobre o debate que Humberto deu em encaminhamento. De que, a despeito de meu cálculo estar errado, nós temos muito mais capacidade de comunicação do que de organização. Eu concordo com isso, Humberto concorda também. Eu, inicialmente, estava com uma perspectiva de capacidade de comunicação muito maior do que é, um pouco irrealista, mas a despeito disso, há um consenso, me parece, e o João Carvalho também foi num caminho bem parecido, dizendo que a gente tem mais capacidade de comunicação do que de organização. Perfeito? E aí, a gente chega no X da questão. Humberto, ele chega na conclusão do vídeo dele de que, beleza, ele concorda que o que falta é organização. Que, inclusive, a partir da organização, a gente consegue financiamento, a gente consegue escala de dinheiro, a gente consegue ampliar a nossa agitação em propaganda, o nosso trabalho de comunicação digital, nossa capacidade de organizar e disputar bases e consciência. Só que Humberto vai por um caminho, que é um caminho, ao meu ver, ruim. Porque... E ele vai fazendo isso, inclusive, dialogando com mensagens que ele recebeu no e-mail. Ele fala isso no vídeo. Então ele diz assim, ó, eu recebi mensagens no e-mail dizendo que, nosso problema é falta de organização, porque não tem leninismo, não tem revisionismo e não sei o quê. Aí Humberto vai no debate dizendo assim, que não acredita que a nossa questão é que todo mundo sabe o que fazer e ninguém faz por causa de revisionismo e tal. E aí eu não acho que seja essa a questão. No meu vídeo que Humberto reagiu, eu inclusive dou uma pista sobre isso, só que Humberto tem uma hora reagindo ao meu vídeo que ele pula uma parte, eu acho que ele entendeu que era uma espécie de propaganda do PCBR, aí ele pulou uma parte e não pega o argumento. Meu argumento não é só que agora a gente está construindo um verdadeiro leninismo, porque o leninismo atual era falso. Veja, esse nunca foi meu argumento, perfeito? Mas Humberto dá uma adiantada no vídeo e tal. E aí ele não pega um elemento central, só que no vídeo do Humberto eu vi 3 comentários. 2 não foram muito felizes, inclusive até grossos demais. Eu peço, inclusive, gente, que não façam isso. Tá um debate muito de boa, um diálogo muito de boa, enfim. Dizendo assim, mas Humberto, o argumento de Jones não é esse. Jones está há anos debatendo que falta reflexão sistemática, falta formulação, falta avançar na questão organizativa, que é mais fácil encontrar livros, textos sobre a melhor tradução de Marx diretamente do alemão, sobre fetichismo, sobre teoria do valor, do que sobre questão organizativa, recrutamento, finanças, comunicação, segurança, etc e tal. E aí, a pessoa que fez esse comentário, uma delas, que é isso, começou o comentário de maneira agressiva, desnecessária, mas o começo do comentário era assim, Humberto chegou agora e já quer sentar na janela, Jones está há anos, tira essa parte agressiva, desnecessária. Mas assim, o camarada que fez esse comentário acertou. Humberto, nesse vídeo, inclusive, fala de novo da cisão, do racha do PCB. Diz que o PCBR não enche uma Kombi, o que não é verdade. A gente é pequeno, sim, claro. Surgiu agora de uma cisão, necessariamente. Mas já está na casa dos milhares de militantes em 22 estados da federação, né? Então, assim, vamos lá. Qual é a questão para mim? Eu quero, primeiro, dar um exemplo concreto para vocês. Como eu escrevo bastante, eu tenho uma certa vantagem que as coisas que eu falo, além de vídeo e tal, tá em texto, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Essa entrevista tem um título muito curioso. Jones Manuel, uma organização revolucionária tem que ter um departamento de hackers. É pro site português Abril. É de 2021. 15 de junho de 2021. É uma entrevista em que eu falo muito sobre questão organizativa, sobre os problemas organizativos das organizações comunistas brasileiras. Essa entrevista, repito, é de 2021. Aí vamos para outro. Esse texto que eu escrevi, publicado na revista Ópera, é de maio de 2020. 26 de maio. Muita mídia, pouca militância. Reflexões sobre ação política, em que eu falo basicamente sobre a questão organizativa, sobre a organização revolucionária, sobre o que é ser um bom militante para além da dimensão de atuação pública
de ser figura pública, né? Esse outro texto, Pandemia, Fome e Organização Popular, a Esquerda Revolucionária faltou ao encontro, é de 8 de maio de 2021, em que eu falo também sobre as falhas organizativas e o déficit organizacional das esquerdas revolucionárias no contexto da pandemia e de ações de solidariedade para a classe trabalhadora. Texto também, 2021. E esse último exemplo, e aí eu citei só 4 exemplos, viu, gente? Eu posso dar vários, viu? É de 2022, para uma teoria da vanguarda revolucionária. Veja o que eu falo nesse texto. Um dos problemas centrais da construção de uma vanguarda revolucionária é a questão organizativa. Antes de entrar no cerne do debate, é preciso traçar uma breve nota sobre o marxismo brasileiro nos últimos anos. Qualquer militante com algum tempo de experiência já percebeu uma dificuldade objetiva na formação e atuação política. Os intelectuais marxistas mais famosos e líderes da atualidade escrevem pouco ou nada sobre a questão organizativa. Vamos lá. É inútil procurar em marxistas famosos fora do Brasil e no cenário nacional obras como O que Fazer de Lênin ou Partido com Paredes de Vidro de Álvaro Cunhal. Esse tipo de reflexão é artigo raro na produção marxista contemporânea. A explicação para isso é simples. Os chamados marxistas clássicos, como Lenin, Trotsky, Gramsci, Stalin, Mao, Che, Fidel, Rosa Clara Zetkin, Carlos Marighella, Ana Montenegro e afins, eram homens e mulheres de ação, revolucionários, militantes de partido que produziam teoria e ciência revolucionárias, conectados aos dilemas e desafios da ação política. Não eram acadêmicos fazendo pesquisas de acordo com os ditames da CAPES e CNPq ou produzindo uma tese de doutorado. Por isso, os problemas do trabalho de massas, formação política, finanças, comunicação, agitação e propaganda, política de alianças, defesa da repressão, ações armadas, construção do partido, formação de quadros, em suma, todos os processos de construção de uma organização revolucionária recebiam sua atenção e reflexão. Veja, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu venho destacando isso há anos. Isso é uma das batalhas do meu antigo partido. E aí, Humberto fala, não importa como foi esse processo, o PCBR saiu menor, não tem problema não, viu? Isso é menor não é essa a questão. A questão é a capacidade de avançar qualitativamente para aí sim ter um crescimento quantitativo que se reflita no avanço qualitativo. E aqui, eu vou traçar com vocês 4 notas. Não vou esgotar o tema, mas assim, 4 pontos fundamentais. Vamos lá. Todo mundo sabe o que fazer e não faz porque é um falso leninismo? Não. Primeiro, vamos lá. Uma coisa que Humberto debateu, inclusive, no vídeo dele. Quando a gente vivia um ciclo de revoluções, de 1917 até 1980, a gente tinha uma época histórica em que organizar, recrutar pessoas, ter disciplina, entregar a sua vida para a revolução era algo muito mais fácil, porque estava acontecendo revolução em todo canto do mundo, meu parceiro. Então, revolução era um negócio tangível, concreto, era um negócio assim que estava ao toque das mãos, porque aconteceu a Revolução Russa, e aí a Revolução Espanhola foi derrotada, mas aí Segunda Guerra Mundial, e aí a Revolução Chinesa, e a Revolução Coreana, e aí a Revolução Vietnamita, e a Revolução Argelina, e a Revolução Cubana, aí revolução em todo canto. Percebe? E aí descolonização afroasiática, governo marxista em Gana, e aí luta de libertação das colônias de Portugal, etc, 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 etc. Panteras Negras nos Estados Unidos, governo da Unidade Popular do Allende no Chile e tal. Então, primeiro, você tinha uma macroépoca histórica em que era mais fácil você fazer uma agitação em propaganda sobre revolução, você organizar para a revolução, você organizar trabalhadores e trabalhadoras para o Partido Comunista, porque meio que era um espírito do tempo, né? Usando uma famosa frase de Hegel, um espírito do tempo, né? Tem um monólogo de um artista italiano que eu gosto muito, que inclusive eu me emociono toda vez que eu escuto. Tem uma parte desse monólogo que ele fala: porque quem era contra alguma coisa era comunista. Então assim, era um negócio que, meu irmão, veja, inclusive é importante pensar sobre isso. No século XX, em boa parte dele, ser comunista não era porque a pessoa necessariamente leu os livros de Marx e Engels e ficou convencido. Não, a pessoa queria lutar pela terra, pô. E aí vira comunista. A pessoa queria moradia popular, vira comunista. Queria salário, vira comunista. Queria direito à saúde, à educação, queria lutar por combustível mais barato, queria ter acesso à energia elétrica. E era comunista, todo mundo era comunista, percebe? Claro, com disputas, tinha outras correntes e tal, mas era isso. Havia um espírito do tempo que fazia com que quem se propõe a lutar, a se mobilizar, a contestar algum aspecto da ordem burguesa, tendia-se a se organizar com o movimento comunista. Isso produzia uma dinâmica de renovação
prática organizativa muito interessante. Veja, todo mundo fala da certa dogmatização do marxismo emanada da União Soviética e os problemas associados ao stalinismo. Ao mesmo tempo que isso é verdade em várias dimensões, embora o dogmatismo não seja exclusividade do que se chama de stalinismo, né? Tá aí, por exemplo, algumas correntes trotskistas para provar. Esse debate desconsidera as inovações organizativas que o movimento comunista viveu, mesmo nos piores momentos de uma certa dogmatização do marxismo. Por quê? Porque tinha sempre muita gente nova, que tinha sempre uma dinâmica organizativa muito grande, uma capacidade de assimilar novas ideias, porque o negócio crescia. O Partido Comunista, por exemplo, o PCB, antes do golpe, ele viveu com uma espécie de dualidade de duas almas, viu? Ao mesmo tempo que, do ponto de vista ideológico, era um negócio meio dogmático, meio ultra centralizado, na prática, na atuação das bases, tinha uma certa liberdade, uma certa autonomia muito grande para inovações teóricas de vários tipos e para experimentar. É isso mesmo, essa é a palavra, experimentar. Então, quando às vezes a gente olha assim e pensa assim, o PCB nas antigas tinha um trabalho muito foda nas escolas de samba. Isso não nasceu de maneira planejada, não. O PCB nas antigas tinha um trabalho muito foda, por exemplo, aqui em Pernambuco, nas associações de moradores. Não pense que era o Comitê Central onipresente que ficava pensando nessas coisas e dava tudo certo, não, viu? Era um processo muito mais de experiências exitosas que eram assimiladas a partir do fluxo de informação para a direção nacional, e a direção nacional ia universalizar essas experiências, como foi o caso, por exemplo, do surgimento das Ligas Camponesas em Pernambuco, antes das Ligas Camponesas no pré-golpe do Francisco Julião. Antes disso, por exemplo, foi um negócio, uma iniciativa muito mais local, das bases de Pernambuco, percebe? Do mesmo jeito que a proximidade dos comunistas com o samba, com as escolas de samba, não foi um projeto nacionalmente pensado. Assim como o PCB, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, o PCB chegou a organizar prostitutas, né, garotas de programa, profissionais de sexo e tal. Tipo assim, isso não foi o Comitê Central, não foi Prestes que pensou. É isso, a galera tava no bairro e tal, era um bairro que tinha, infelizmente, muita prostituição, e começou a organizar as mulheres que estavam na prostituição, sabe? Tipo, era isso. E algumas experiências eram assimiladas, nacionalizadas, outras não. Então existia uma dinâmica. Então, a capacidade de superar problemas organizativos, quando você é uma organização que tem um imã para as demandas da classe trabalhadora, quando você está sempre crescendo e tal, é muito maior. Então era por isso que era mais fácil superar debilidades de finanças, de agitação, de propaganda, de organização, porque a organização meio que estava na crista da onda. É por isso, inclusive, que o antigo PCB, eu estou falando do PCB, mas isso serve com dimensões diferentes para os partidos comunistas do mundo inteiro, viu, gente? Por isso que o PCB, por exemplo, foi totalmente desestruturado e reorganizado tantas vezes. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, Estado Novo Varguista, todos os comunistas presos, torturados, escondidos na clandestinidade e por aí vai, acaba o Estado Novo Varguista e aí tem eleições burguesas livres, né? Na dinâmica burguesa, analfabeto não votava, etc. E aí o PCB sai gigantesco, elegendo deputado federal, senador, deputado estadual no Brasil todo, gigantesco, com comício de milhares. Que porra foi essa? Assim, quer dizer que a organização estava desmantelada na clandestinidade, a maioria dos dirigentes presos, de repente a organização se reorganiza e já está na casa dos milhares. É isso mesmo? Isso era parte de um certo espírito do tempo que estava ali colocado. Então essa é a primeira coisa. Há uma determinação de época histórica. A gente vive uma época contra-revolucionária. Construir uma organização revolucionária numa época global contra-revolucionária é diferente de construir numa época revolucionária. Isso foi contemplado na reflexão de Humberto, embora eu acho que ele poderia ter dado mais atenção a esse ponto. Agora, o que não foi contemplado por Humberto? No Brasil, a partir do final da ditadura empresarial militar, o que emerge com força são duas organizações que têm uma teoria política organizativa anti-leninista, ainda que, no caso do trabalhismo, o antileninismo seja menos pronunciado, dado, inclusive, a forte presença de leninistas, de militantes oriundos, por exemplo, da Polop junto ao Brizola. Mas o PT, que se consolida como principal organização hegemônica da esquerda brasileira, ele nasce totalmente antileninista de cabo a rabo em todos os aspectos e fazendo uma violentíssima propaganda contra tudo que é fundamental no leninismo, percebe? Você para pensar, por exemplo, numa coisa básica, como o PT não tem um jornal nacional, um mecanismo de comunicação nacional unificado com todos os militantes para fazer agitação e propaganda, e até a revista teórica do PT, quase ninguém dá atenção, até os militantes, tipo assim, um aspecto básico do leninismo, o jornal como elemento principal de agitação e a revista teórica como elemento principal de propaganda. O PT não tem isso. Então a gente tem uma conjuntura brasileira que há 40 anos, a organização hegemônica, ela
na teoria e na prática, ela execra o leninismo. Ela execra o leninismo. 40 anos. Não só o leninismo, também o trabalhismo, né? Mas é isso. 40 anos. Veja, isso não é pouca coisa, viu, gente? Isso não é pouca coisa. Isso é um negócio brutal. 40 anos, todo o ethos, toda a cultura política, toda a agitação e propaganda, tudo que emana do petismo é a negação completa do leninismo. Em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Então, é óbvio que construir uma organização leninista dentro de uma época contra-revolucionária do ponto de vista global e dentro de uma formação social que há 40 anos tem uma organização política que trabalha no fundamental, numa perspectiva antileninista, e presta atenção, e trabalha no fundamental para fazer com que a classe trabalhadora exista só enquanto eleitor passivo, e não enquanto militante, enquanto figura organizada na luta e por aí vai. Então, assim, isso não é fácil. O PT, ele criou uma cultura política que todo mundo é tributário no Brasil hoje, que é assim, o PT antileninista deixou de ter intelectuais próprios, deixou de formar seus intelectuais, deixou de ter mecanismos de agitação e propaganda próprio e terceirizou para a universidade burguesa a formação de intelectuais. Então, o que é um intelectual petista hoje? É um professor universitário vinculado ao PT, basicamente. Tem exceções no campo democrático popular do que o PT faz parte, que é a exceção mais brilhosa e linda é o MST. O MST, sim, ele tem uma estrutura leninista, ele forma seus intelectuais, tem seus mecanismos de agitação e propaganda, ele tem a formação de sua cultura própria e usa a universidade como elemento subsidiário. O PT é o exato contrário. E aí, quando você vai olhar para o PSOL, você vai olhar para o meu antigo partido, quando você vai olhar para boa parte das correntes trotskistas que estão aí no PT ou que estão no PSOL e tal, todo mundo segue a mesma tônica. Todo mundo terceiriza para a universidade burguesa a formação de intelectuais, não tem mecanismos próprios de agitação e propaganda e está muito bem adaptado a uma lógica política que, embora tenha uma fraseologia revolucionária, se parece muito com a lógica de disputar espaços que já são politizados, canalizar essa disputa exitosa para a esfera institucional, da esfera institucional tendo mais dinheiro e estrutura, disputar mais os espaços já organizados, já com experiência de militância. Então, universidades públicas, sindicato de bancário, sindicato de professor, sindicato de petroleiro e por aí vai. Tudo isso importante, mas é isso, fica muito preso a esse nicho e fica uma eterna disputa dentro de espaços já organizados com algum nível de consciência de classe ali de esquerda, e a consequência dessa disputa é acumular forças para a institucionalidade. Esse é o cenário brasileiro. Esse é o cenário brasileiro. E aí, nesse cenário, as organizações que se propõem comunistas, tendencialmente há 30 anos, são organizações pequenas, organizações que têm um fluxo de crescimento e de renovação baixíssimo, formadas principalmente por pessoas de oriundas da classe média e de funcionários públicos de melhores salários, ou quando um trabalhador precarizado, mesmo um trabalhador ou trabalhadora precarizada, mas com a formação superior, gente com um grau de instrução acima da média do povo trabalhador brasileiro, como o caso de professores e professoras, assistentes sociais. Então você tem uma organização que ela se ossifica de um jeito do ponto de vista da sua composição de classe, do ponto de vista da subjetividade das pessoas que lideram, que estão compondo aquele processo, e você tem uma dificuldade muito grande de dar mudanças organizativas, dado que a questão organizativa não é tratada como central no dia a dia da organização, porque não existe acúmulo sistemático, não existe estudo, não existe publicação. E aí o exemplo que eu sempre dou: quantos livros você já leu na sua vida sobre a questão organizativa? Livros semelhantes ao Que Fazer de Lenin, contemporâneos. Vamos lá, gente. Quantos? Assim, sabe? Tipo, não é pensado como uma problemática central, e quando ela aparece, a capacidade de transformar aquela teoria em inovações práticas é muito baixa, dado que tem ali a mesma dinâmica de pessoas com concepção muito engessada, muito fechada, muito em si mesmada. Então, assim, eu acho curioso porque, por exemplo, eu, Humberto, Laura Sabino, João Carvalho, Chavoso da USP, a gente é a prova prática disso. Vamos lá, gente. Existe internet no Brasil massificada desde o final da década dos anos 2000, né? 2000 a 2010. Nenhuma organização marxista foi, por exemplo, usar a internet como elemento fundamental de agitação e propaganda. Mas tá lá no Lenin, né? Que tem que fazer agitação e propaganda como elemento central, o uso das tecnologias. Lenin, por exemplo, era um entusiasta do uso do cinema. Lenin disse, inclusive, que depois da tomada do poder,
quando a União Soviética, a Rússia, melhor dizendo, venceu a Guerra Civil, organizar um cinema proletário era uma das prioridades da Revolução. Não tenho dúvidas que se Lenin visse a internet, ele ia pensar na necessidade de profissionalizar uma ação de agitação e propaganda a partir da internet. Nenhum partido de esquerda revolucionário foi fazer isso. Mas não tá lá no Lenin? Tem que fazer agitação e propaganda? Tá, não tá? Pronto, mas não fez. Não fez. Alguns militantes, e aí veja, presta atenção, normalmente militantes jovens, militantes que vêm da classe trabalhadora, militantes que não vêm de famílias com histórico de esquerda, de organização, foram lá e fizeram. É coincidência que o perfil médio dos militantes marxistas que foi disputar a internet seja um perfil muito diferente do que é a média das organizações de esquerda brasileira, marxista? Eu acho que não. Eu acho que é um dado que explica, inclusive, esse processo, percebe? Assim como, vamos lá, no meu antigo partido a gente demorou 10 anos e não conseguiu organizar um jornal de circulação nacional. Pelo amor de Deus. Não tá no Lenin escrito que tem que ter o jornal e tal. É porque é um falso leninismo? Não, porque existe um limite naquele corpo sociológico. Um limite de origem de classe, um limite de formação do que é militar há 30 anos, fora do movimento de massa, fora de um protagonismo na classe trabalhadora, um limite de concepção, uma falta de, inclusive, de enfrentar toda a cultura, o ethos antileninista que viceja no Brasil há mais de 30 anos. Então, por exemplo, meu antigo partido, mais de 10 anos, nunca conseguiu organizar um jornal de circulação nacional. Os camaradas do PCR/UP, mais recentemente, têm há 20 anos um jornal de circulação nacional. Parabéns para eles. Inclusive, a verdade é muito bom. Do ponto de vista da organização da distribuição do jornal, é um exemplo do que deve ser um jornal leninista. Agora, por exemplo, os camaradas da UP e do PCR não têm uma propaganda boa. Então, assim, por exemplo, até recentemente os livros da editora Manuel Lisboa, só quem comprava era militante do PCR, mal diagramado, uma capa feia e tal, começaram a melhorar agora, e tomem isso como uma crítica construtiva. Tá melhorando bastante o trabalho editorial de vocês, mas mesmo assim, muito aquém. O trabalho de propaganda do PCR/UP não se compara com o trabalho deles de agitação via o jornal. O trabalho deles de agitação via o jornal é maravilhoso. O trabalho de propaganda é muito precário. Lenin não dizia, também não está lá escrito no Lenin, que a propaganda é fundamental, não sei o quê. Quem faz, por exemplo, o melhor trabalho hoje de propaganda é o PCBR. Antes do PCBR, os militantes que estavam no PCB, por exemplo, hoje, quem mais publica Lenin no Brasil é a gente. A partir da Lavra Palavra, que é uma editora conectada com os trabalhos militantes do PCBR, que vinha de antes da cisão. Mas, por exemplo, quem faz isso é a gente. Meu antigo partido não tinha uma editora. Não tá lá dizendo no Lenin que tinha que ter editora, que tinha que ter um trabalho de propaganda. Tá dizendo, mas não tinha, não saía nem que a desgraça. Não andava. E a gente pode dar vários exemplos. Então, veja, não é a questão de um falso leninismo. Não é a questão do revisionismo. É uma questão de que transformar em prática o que é básico, o que a gente, por exemplo, já conseguiu fazer muito nos anos 30, 40, 50, 60 e até de maneira com uma especificidade dos anos 80, não é fácil. Não é fácil porque existe uma determinação histórica numa época contra-revolucionária, não é fácil porque a conjuntura brasileira tem 30, 40 anos seguidos de forças hegemônicas que são antileninistas até o talo e que destruíram vários aspectos, inclusive subjetivos, do que deve ser uma organização leninista, e há pouca disposição de enfrentar isso a fundo, do ponto de vista de um debate sobre história, sobre estratégia, sobre tática, sobre cultura política, percebe? Parece que a questão é só conciliação de classes. Essa é a crítica mais fácil, mais simplista e que mais de nada do PT. Conciliação de classes. Não, o problema é mais fundo, o problema é anterior, o problema é o petismo ser, por exemplo, uma máquina de transformar trabalhador em eleitor passivo, em operador de disputa de política pública setorial, sem nenhuma perspectiva de totalidade, de militância radical e de tomada do poder. Essa que é a questão. E a gente tem que combater tudo isso. E ainda tem uma escassez mesmo de literatura, uma escassez mesmo de reflexão. E aí, essa escassez de literatura e de reflexão se conecta com um ambiente sociológico que está mudando em várias organizações, mas que ainda está muito aqui necessário, um ambiente sociológico de gente oriundo basicamente das classes médias, de gente oriundo basicamente do funcionalismo público, de poucas figuras públicas, poucos intelectuais, poucos dirigentes que vêm realmente do proletariado brasileiro, das camadas mais precarizadas, das camadas assalariadas, da base do povo trabalhador. Então, a gente vem avançando, outras organizações vêm avançando, mas muito aquém de necessário. Então, transformar em prática o que está no livro não é um processo fácil no Brasil. Há problemas estruturais para isso, sabe? Que tem que ser enfrentados, que tem que ser resolvidos. Eu já falei isso, por exemplo, no vídeo do canal, como foi o Congresso do PCBR. Veja, gente, a gente demorou anos e só conseguiu fazer isso depois que teve a cisão, depois que teve a ruptura com o meu antigo partido, para conseguir estabelecer a cotização progressiva. O que é a cotização progressiva, gente? É
o militante que vai cotizar todo mês com a organização para ajudar a sustentar, para ajudar a garantir sua independência financeira, ele vai pagar proporcionalmente de acordo com sua renda. Então o militante que ganha 7 mil reais, 8 mil reais, vai pagar mais que o militante proporcionalmente que ganha um salário mínimo. Isso não é óbvio, gente? Isso é óbvio, né? Tu concorda comigo que isso é óbvio? Tu concorda comigo que a gente defende isso, inclusive, pro Brasil, uma reforma tributária progressiva que desonere a classe trabalhadora e a classe média e cobre mais de quem é rico, bilionário? Beleza, isso não é óbvio, mas isso não existia na minha organização, na minha antiga organização. E aí tem várias organizações, que aqui eu não vou falar nomes, tem várias organizações que isso não existe também, que eu sei disso, que eu já conversei com militante. Aí como é que uma coisa óbvia como essa, que a gente defende, inclusive, para ser aplicado no Estado burguês, não existe em organizações revolucionárias? Sabe, gente? Há uma explicação aqui sociológica para isso. Eu acho que como Humberto, até onde eu saiba, nunca militou num partido que se propõe a ser leninista, até onde eu saiba, a não ser que eu esteja equivocado, Humberto foi do PDT, foi candidato, saiu, depois foi candidato, se aproximou de algumas correntes do PSOL, mas até onde eu saiba, nunca integrou nenhuma delas, e agora é militante da Soberana, que não é um partido político, como os próprios militantes da Soberana dizem. Talvez Humberto não tenha um vislumbre do que é, por exemplo, tá numa reunião, num espaço, não sei o quê, fala coisas óbvias e vê que as coisas óbvias não andam, sabe? Tipo assim, há uma determinação de época histórica, uma determinação de foto de pesquisa, uma determinação social, uma determinação de classe mesmo, de que certas coisas não andavam. E aí a gente precisou fazer a cisão, dentre outras coisas, para as coisas andarem, para começar a criar, porque não é fácil, não está pronto, vai dar um trabalho de desgraça, mas para criar um aparelho verdadeiramente leninista. Então, assim, não é que a questão é fácil e tal, é como diria o Mao Zedong, há uma luta de classes dentro da organização para fazer da organização verdadeiramente leninista. Como assim, João? É isso mesmo, gente. Há luta de classes dentro da própria organização para fazer da organização verdadeiramente leninista, porque a organização que se propõe revolucionária, ela não está isenta das contradições de classe e dos efeitos da ideologia dominante. O Mao Zedong, por exemplo, foi publicado no Brasil pela Expressão Popular, um livro muito bom, Métodos e Práticas da Transição Socialista. Acho que é esse nome, coloca aí na tela, Maxwell, o livro, que o Mao, por exemplo, debate muito isso. Os desafios concretos para colocar em prática coisas que a gente pode tratar como evidente, mas assim, tem luta também, tem desafios também, tem barreiras também para aplicar o que é visto como evidente. Então a questão para mim não é que todo mundo sabe o que fazer, todo leninista vai dizer que a questão é a organização e não se aplica porque é revisionismo, porque é um falso leninismo. Não, a questão para mim é a luta de classes para criar uma verdadeira organização leninista e avançar sim em aspectos básicos. E eu tive uma experiência de passar 10 anos militando, tentando avançar em aspectos básicos e que não andavam. Chegou um momento que a gente viu que naquela dinâmica era insuperável. Sabe? Eu acho que tem uma reflexão aqui mais ampla pra gente fazer. Eu vou depois, não necessariamente dando continuidade a esse texto do Humberto, mas eu vou sistematizar essas ideias que estão dispersas em vários textos, que eu vou tentar explicar o que é que significa tentar construir uma organização revolucionária no Brasil, tendo como histórico 40 anos de movimento comunista afastado do centro da luta de classes e tendo como histórico quase 40 anos de uma esquerda hegemônica anti-leninista até o talo, com um contexto mundial de contra-revolução, né? Eu acho que aqui é a chave da questão, não o falso leninismo, é a luta que a gente vem perdendo, mas em alguns aspectos, várias organizações avançando para construir um verdadeiro leninismo. E sim, gente, existe luta de classes também dentro da organização política revolucionária. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.